pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. Nós estamos já na nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre variáveis e como é que nós podemos criar variáveis em JS. Se vocês ainda se lembram, nós na última aula abrimos essa página aqui. Nós vamos estar a usar o Visual Studio Code, né, para escrever as nossas linhas de código no JS. Não vamos mais debugar também o nosso código a partir do console. Então vamos abrir a nossa página já aqui no navegador e vai ser mais ou menos assim que nós vamos estar a testar os nossos códigos, né? Então deixa-me abrir aqui. Ok, então nós temos essa página aberta no último tutorial e nós vamos continuar a partir daqui. Ok, o que vem a ser basicamente variáveis? Eu vou voltar a abrir o console só para nós vermos as saídas que vamos ter a partir do código que vamos escrever aqui, né? Primeiramente quero reforçar-vos que temos vários jeitos de adicionar arquivos JavaScript no nosso projeto. Então nós podemos adicionar códigos por meio da tag script. Então com essa tag nós podemos adicionar os nossos códigos aqui, né? Então aqui dentro podemos escrever o código JavaScript. Então se eu escrever console.log, que é o comando que nós usamos para debugar ou imprimir conteúdos de algumas variáveis, por aí vai, que já vamos descobrir o que é uma variável nesse vídeo. Então se eu escrever Cesautino Felix 01, o que vai acontecer vai ser que esse Cesautino Felix vai aparecer aqui no navegador, né, quando eu atualizar. Então isso quer dizer que eu adicionei o meu arquivo JS no meu index.html. Quer dizer que adicionei o código JS no meu arquivo index.html. Outro jeito de fazer isso é por meio do src. Então src quer dizer source, o que significa que nós vamos estar adicionando um arquivo JavaScript externo e vai ser por meio dele que nós vamos vincular o nosso código com o HTML. Então, se tiver um arquivo JavaScript com o nome index.js, que eu vou criar já agora, então, e esse index.js tiver algum código aqui, e quando você cria um arquivo externo, não precisa usar mais a tag script. Então, eu vou dizer Cesautino Felix 02, venho aqui e salvo, né, a atualização desse index.html. Isso quer dizer que se eu atualizar agora a minha página, ele vai imprimir o Cesautino Felix 02. Ok, acho que até aqui está tudo bem alinhado, está tudo bem delimitado. Então, vamos lá descobrir, afinal de contas, o que são variáveis. Eu vou apagar esse arquivo. Vamos usar apenas a codificação no arquivo index.html usando a tag script. Ok, então o que vem a ser, afinal de contas, né, variáveis? Variáveis são basicamente formas que nós temos de reservar, né, na verdade, de nomear um espaço na memória do computador. Então, a nossa memória, a memória RAM, né, do nosso computador, a memória de acesso aleatório, né, ela tem vários espaços e nós podemos imaginar esse espaço como sendo alguma coisa assim. Então, espaços com vários números. Ok, deixa eu ver. Ok, então temos vários espaços. Esses espaços, né, têm os números que representam eles. E mais ou menos dentro desses espaços nós podemos guardar valores. Esses espaços nós chamamos de endereço de memória. Para cada endereço de memória podemos armazenar mais ou menos 1 byte. Então, se nós temos um nome completo, como por exemplo Félix, então Félix, assim, aqui o I,
aqui x, quer dizer que para guardar o nome Félix, nós reservamos 1, 2, 3, 4 e 5 bytes. Por quê? Porque cada caractere ocupa um único byte. Então, é mais ou menos assim como isso funciona, né? Só que esses números são armazenados, né, de forma hexadecimal, né, ou binária. Então, nós não decoramos esses espaços de memória, esses números na memória. Ao invés disso, nós criamos variáveis para representar esses números. Então, por exemplo, nós temos três formas de criar variáveis em JavaScript atualmente, que é usando o var, o let e finalmente o const. E eu já vou explicar rapidamente a particularidade de cada uma delas. Isso quer dizer que se eu criar uma variável com o var e dizer, por exemplo, nome, então está a criar uma variável chamada nome e falar que, olha, essa minha variável nome vai armazenar o valor Cesaltino Félix. Isso está querendo dizer o quê? Que estamos aí na nossa memória RAM. Nessa memória RAM, estamos a dar um nome nos espaços que nós vamos armazenar para guardar esse valor aqui. E esse nome é a variável nome, no caso. Então, sempre que eu quiser usar essa variável nome, como em console.log, nome, ele vai ir no espaço que está sendo representado por esse nome, pegar os valores que estão armazenados lá e imprimir esses valores. Isso quer dizer que agora eu não preciso estar a usar estaticamente. Estático quer dizer que algo que não muda, está sempre aí parado, fixo. Então, não quer dizer que eu tenho que estar sempre aqui e a escrever Cesaltino Félix, Cesaltino Félix. Eu posso usar apenas a variável nome e ela já vai me trazer o valor que ela armazena nesse espaço. Nesse caso, se eu atualizar, ele vai imprimir Cesaltino Félix, porque está armazenado nessa variável. Isso quer dizer que se eu fizer console.log várias vezes, então vai me imprimir também Cesaltino Félix várias vezes, porque ele vai no espaço que armazenamos no computador e imprime a informação que está dentro dela. Ok, agora vamos entender, né, quais são essas formas de nós criar variáveis em JS. Então, a primeira delas é essa que já estamos a ver agora, que é usando a palavra reservada var. Essa palavra reservada permite-nos utilizar ou criar uma variável. A parte boa é que essa variável é mesmo variável, na verdade o seu valor pode se mudar a qualquer momento. Então, se eu criei uma variável chamada nome e eu posso imprimir o valor desse nome, como já vimos usando o console.log, ou ainda usando alert, que nos mostra uma caixa de diálogo no navegador. Então, se eu dizer aqui digitar nome, nome, então vai aparecer uma caixa de diálogo aqui dizendo Cesaltino Félix. Ok, então a palavra reservada var nos permite fazer isso, criar uma variável. E como o nome já diz, se é variável é porque muda. Então eu posso falar, olha, eu já não quero que o nome seja Cesaltino Félix. Eu agora quero que o nome seja Cfélix. Então eu tirei de Cesaltino Félix para Cfélix. Quer dizer que a minha variável, o espaço que eu armazenei na memória do computador, já não mais guarda o nome Cesaltino Félix. Agora ela está guardado o nome Cfélix. Portanto, se eu voltar ao navegador e atualizar, o que vai aparecer vai ser Cfélix. Ok, relembrando que até agora vimos dois jeitos de imprimir valores ou mostrar valores no navegador. Um deles foi o alert, como vimos, aparece uma caixa de diálogo no navegador, que é essa daqui, e a outra foi console.log. Console.log, para relembrar, ela mostra os valores no console. Então, se eu escrever console.log, o console é essa parte daqui, então ela mostra nossos valores aqui. Ok, na maior parte das vezes nós na verdade vamos utilizar o console, né, e não o alert, mas só para informação. Ok, então o var nos permite criar variáveis, nós podemos usar várias vezes, podemos guardar vários tipos de dados diferentes em uma variável. Por exemplo, aqui esse var, por mais que aqui recebeu um valor que é um nome, e nós já vamos aprender na próxima aula os tipos de dados, ela ainda pode receber outro tipo de valor, como por exemplo o número 400, ou melhor, 404.
not found. Então, se eu vir e atualizar o meu navegador, ele agora vai imprimir o 404, que é um número e já não mais um nome. Ok, então variável pode receber diferentes tipos de valores. Isso nós já percebemos. Mas agora, quais são, né, os outros jeitos, as outras palavras reservadas que nós temos para criar variável? Bom, outra palavra reservada que nós temos é o let. Let na prática faz exatamente a mesma coisa que var, que é nos dar a possibilidade de criar variáveis e que seus valores também podem ser modificados. De modo que notaram que eu aqui usei o let e não tem erro nenhum. Continua funcionando. Ele recebe Cesaltino Félix, depois podemos mudar para 404 e depois podemos ainda imprimir. Vou fazer o seguinte, eu vou comentar o meu código e eu comento o código aqui usando duas barras. Então, se eu usar duas barras, ele vai comentar o código, quer dizer que essa linha de código já não é válida, não vai ser mais interpretada, não vai funcionar mais para nada, mas quando a gente quiser é só tirar o comentário e ela volta a funcionar normalmente. Então, quer dizer que a minha linha válida é apenas essa e depois vai saltar para essa daqui. Então, interpretando o código, criei uma variável, nome, atribuí o valor Cesaltino Félix e agora eu estou imprimindo no console. Vindo aqui e atualizando, imprimiu Cesaltino Félix. Ok, perfeito. Acho que até aqui tá claro. Mas qual é a particularidade do let se ele faz exatamente a mesma coisa que o var? Porque se eu colocar aqui 404, ou seja, ela também consegue mudar. Nós temos Cesaltino Félix, depois mudamos para 404 e vai mudar para 404 aqui. Mas qual é a grande diferença entre o let e o var? Bom, o let veio nas versões mais recentes do JavaScript, no caso no ECMAScript. Pronto, salve o erro, ECMAScript. E já o var é das versões mais antigas do JavaScript. Se eu ainda me lembro bem, uma das grandes particularidades é que quando a gente usa o var, ele faz o hosting. Hosting é basicamente o seguinte, reparem só, eu vou criar a variável nome aqui por cima e vou falar que o valor dela é Félix. Ok, eu vou usar Félix. Só que ao invés de eu criar e depois imprimir, eu vou fazer o contrário. Eu primeiro vou tentar imprimir o valor da minha variável, que é o nome, e só depois é que eu vou criar ela. Vou salvar e vamos só ver o comportamento. Se eu vir aqui e atualizar, vamos reparar que deu undefined. Ok, ela está a dizer que essa variável nome não foi definida, não tem um valor definido. Tá, mas vamos tentar outra coisa. Vamos dizer que eu vou criar essa variável com let em vez de var e salvar. Venho aqui e atualizo. Oh, peraí, agora deu-me um erro. Ela diz que não pode acessar a variável nome antes da sua inicialização. Isso quer dizer o quê? Bom, basicamente é o seguinte. Quando a gente cria variáveis usando o var, palavra reservada var, ela faz algo chamado de hosting. Bom, se não erro na pronúncia. E isso basicamente significa o seguinte. Não importa onde você cria a tua variável no JavaScript usando o var, o que vai acontecer é, se eu criar a variável desse jeito, o JavaScript vai rodar desse jeito. Tudo que é criado usando o var, primeiro, ela vai declarar aqui em cima, no escopo, no maior escopo possível, o escopo, e já vamos entender lá mais para frente o que significa o escopo, mas põe na tua cabeça o seguinte, todas as variáveis que criamos com var, o JavaScript pega aquela linha da criação da variável, pega apenas a variável e coloca aqui em cima, sempre aqui em cima, por baixo dos panos, e depois é que ela deixa a parte da atribuição. Então, o que está acontecendo é que quando criamos com var, ela cria a variável assim, vazia, undefined, quer dizer que o valor dela no princípio é indefinido, undefined, assim, não tem valor nenhum. Depois ela tenta imprimir o valor dessa variável, desculpa, nome, que no caso atualmente é undefined, e só depois ela atribui valor. Se nós vermos, o comportamento vai ser exatamente o mesmo que teve no primeiro teste, ok? Undefined. Mas já no caso do const, do let, desculpa, não é isso.
Se a gente cria uma variável usando let, o JavaScript não faz a mesma coisa com let. Ela não vem aqui em cima e declara essa variável do let como undefined. Não faz isso. Por isso é que com let nos deu aquele erro e com var não. Qual é a forma mais apropriada? Atualmente disse que é trabalhando com let e eu sinceramente concordo bastante. Essa forma de trabalhar com var pode nos fazer ter muitos erros futuros no nosso programa. Ok, outro ponto. Se vocês repararem, eu vou criar aqui agora uma variável chamada nome1, usando o var. Então, nome1. E depois vou criar uma outra variável com exatamente o mesmo nome, que vai ser nome1. E não deu problema nenhum no meu código. Inclusive, eu posso vir depois e dizer, olha, o meu nome1 recebe Cesaltino Félix 1. E se eu imprimir o nome1 aqui, eu vou apagar essa linha de código. Se eu imprimir o nome1 aqui e atualizar, ela imprimiu normalmente, não deu erro nenhum. E, na verdade, isso não tinha que ser possível acontecer. Na verdade, pelo menos não em outras linguagens de programação. A gente não podia criar duas variáveis com exatamente o mesmo nome. Pelo menos tinha que ter alguma diferença, como um underline, alguma coisa assim. Mas aqui nós temos variáveis com exatamente o mesmo nome e não tem erro nenhum. Ok, já se a gente usa o let, daria um erro. Let não permite a gente criar variáveis com o mesmo nome, de modo que quando vemos que a gente criou aqui uma variável usando let e tentamos criar outra variável aqui, já dá um erro. Se nós encostarmos nela, ele vai dizer não pode redeclarar uma variável exatamente o mesmo escopo. O que é isso de escopo? Nós vamos ver mais lá para frente. Então, não podemos criar as variáveis com o mesmo nome. Não podemos. A menos que elas, no caso, estejam em escopos diferentes. Por exemplo, escopo é representado por essas chaves aqui. E essa chave pode estar dentro de um laço de repetição ou estrutura condicional, por aí vai. E de novo, nós vamos aprender sobre escopo e laços de repetição e laços e estruturas condicionais mais lá para frente. É sobre isso. Ok? Acho que até aqui percebemos bem. Fora isso, o var e o let funcionam exatamente do mesmo jeito. Mas relembrando, o var permite criar variáveis com o mesmo nome, enquanto o let não permite criar variáveis com o mesmo nome no mesmo escopo. Outro ponto, o var permite o hosting. Se eu não me engano, hosting ou histing. Enfim, vai por aí. Provavelmente histing ou hosting, assim. Mas para hosting, vão dar um search aí na internet e vão descobrir que basicamente significa elevado, né? Então ele pega a variável que você declarou e coloca bem lá mais no topo. Já o let não faz isso, ela considera que aquela variável só existe a partir da linha em que você declarou e isso torna o nosso código muito mais seguro. Ok, e tá dito. Agora vamos ver sobre o const. Na verdade, a única e grande diferença do const é que a gente não pode criar uma variável sem atribuir um valor inicial quando usamos o const. Então, eu tenho que apagar essa linha de código em que eu só criei uma variável usando const e tenho que vir aqui. Assim, eu criei uma variável e logo atribuí um valor. Mas por que quando usamos o const nos obriga a atribuir logo um valor? Simples. Porque o const quer dizer que o valor de uma variável é imutável, nunca se muda. Porque se eu vir aqui e dizer, olha, const nome, assim, ela está me dizer, olha, o valor que vai ter nessa variável nunca vai mudar. E como você nunca atribuiu um valor nessa variável, e provavelmente vai querer atribuir, é melhor você fazer já agora. Então eu tenho que vir aqui e falar, olha, o valor dessa variável, por exemplo, é nulo. Ou seja, ela não tem valor nenhum. Ou o valor dessa variável é 1. Isso significa que eu nunca vou poder mudar mais o valor da variável nome, por exemplo, para ser 2. Nunca vou poder fazer isso, porque essa variável é constante. Vez embora vocês repararam que eu disse que o nome nessa linha é igual a 2 e não aparece nada de erro, porque logicamente o nosso código ainda nem foi interpretado, a não ser que tivéssemos uma ferramenta aqui. Mas se eu vir e atualizar,
vão ver que tem um erro aqui. Está a dizer que eu tentei fazer, assinar ou atribuir um valor numa variável que era suposto ser constante, não era suposto ela mudar. E eu fiz exatamente isso na linha 13 aqui do arquivo index.html. Eu tentei mudar o valor de uma variável que é para ser constante. Então, essa é a única diferença. Onde é que nós vamos usar const em várias partes de nossos programas, mas lá para frente vamos ter vários exercícios que vão nos ajudar a usar essas novas variáveis, esses novos jeitos de criar variáveis no JavaScript. Bom, é isso que temos para a aula de hoje. Por favor, comenta aí o que é que você achou, o que é que você descobriu sobre variáveis que você não sabia antes. Por favor, partilha, subscreva o nosso canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. Goodbye.